Olá pessoal, tudo bem? Pois bem, iremos tratar hoje sobre grau de detalhe do orçamento. Então iremos tratar sobre estimativa de custos, orçamento preliminar e orçamento detalhado. Grau de detalhe do orçamento. Pois bem, temos alguns tipos de grau de detalhamento do seu orçamento. Ele pode ser, então, estimativa de custo, um orçamento preliminar ou um orçamento detalhado. Quanto ao primeiro, estimativa de custo, nada mais é do que a avaliação com base em custos históricos e comparação com projetos similares. Um exemplo clássico que é utilizado preços de referência de custo histórico é o custo unitário básico, CUB. E esse CUB ele é produzido pelo Sinduscon estadual. Aí a gente tem em cada unidade da federação, o Sindicato da Construção Civil irá divulgar esses preços, normalmente mensais. E ele é caracterizado para cada tipo de construção, número de quartos, número de pavimentos, padrão de acabamento. Então, o seu projeto, quando você for fazer a comparação via estimativa de custo, você tem que encaixar ele com a maior precisão possível dentro desses parâmetros já citados, para você conseguir encontrar um preço similar com o tipo de construção que você irá realizar. Importante frisar, a estimativa de custo não elimina a necessidade de você realizar um orçamento analítico. Orçamento preliminar é o levantamento de quantidades e requer a pesquisa de preço dos principais insumos e serviços. Mais detalhado esse tipo de orçamento do que a estimativa de custo. Então, eles podem ser adotados indicadores para definir quantidades de serviços e insumos. Isso quer dizer, ele vai pegar fatores utilizados em outras obras ou até mesmo na literatura, que irá apontar alguns fatores que você irá multiplicar por uma quantidade conhecida, que normalmente é a área construída. Vamos ao exemplo? Primeiro caso, o volume de concreto, conforme literatura, você pode adotar o indicador de espessura média. Isso quer dizer, ele apresenta em estrutura abaixo de 10 pavimentos uma espessura média entre 12 e 16 centímetros. Na fórmula, para encontrar o volume de concreto, área construída vezes a espessura média. Entendeu? Se você tem uma área igual ao nosso projeto, de 49 metros quadrados, vezes 12 centímetros, você terá um volume aproximado de 5,88 de concreto. Vamos ao segundo exemplo. Peso da armação, utilizado o indicador taxa de aço. Então, em estrutura abaixo de 10 pavimentos, o fator apontado na literatura é entre 83 e 88 quilos por metro cúbico de concreto. Então, o peso da armação será o volume de concreto encontrado no fator anterior, vezes essa taxa de aço, entre 83 e 88 quilos. Então, se encontramos 5,88 de volume de concreto, vezes 83, você terá uma taxa, um peso de armação da sua edificação aproximado de 488 quilos. Entendeu? Então, com base em fatores, você tentará chegar no valor aproximado de quantidade a ser aplicada na sua obra. Então, igual esses dois fatores exemplificados, existem outros citados na literatura, mas não tem em uma gama de opções para você abranger toda a sua obra, exceto se utilizado pelas construtoras um histórico de obras anteriores, né, para tentar apontar fatores, né, mas nem sempre é totalmente preciso.
Mais à frente eu vou te mostrar os percentuais de erro quanto a esse tipo de orçamento. E por último, o orçamento analítico ou detalhado. Isso quer dizer, ele é elaborado com composições de custos e extensa pesquisa de preços dos insumos. Além disso, ele requer algumas etapas para você chegar no preço final do seu orçamento. Então, você carece de levantar as quantidades, e aí você vai levantar item a item a ser aplicado na sua obra. Você irá utilizar composições elaboradas para cada custo unitário, entendeu? Então, seja para o concreto, seja para o aço, que foi citado anteriormente, você vai ter uma composição específica relacionando quais os serviços a serem utilizados, qual a mão de obra a ser aplicada, qual o equipamento que vai fazer parte daquele serviço em específico. E, além disso, você terá que definir os custos, tanto de material, mão de obra e equipamento. Isso quer dizer, você vai ter que definir preços baseados em pesquisas, né, para cada tipo de material e de mão de obra e de equipamento a ser aplicado na sua obra. Além disso, terá que ser incluído os custos e despesas indiretas, também chamado de BDI, e custo de rateio, de administração local, engenheiro, mestre de obra, água, luz, entendeu? Então isso tudo deve ser incluído também. Além disso, outros valores que são provenientes de lucro e tributos que são necessários durante a construção da sua obra. Seguinte, quanto mais detalhado você tem os documentos antes de elaborar o seu orçamento, mais preciso e menor será a margem de erro. Então, eu vou mostrar um quadro que ele foi retirado de uma norma de orientação técnica do IBR, que ele detalha o seguinte: a margem de erro admissível do custo estimado de uma obra em relação ao custo final. Isso quer dizer, conforme o tipo de orçamento que você irá adotar e a fase do projeto, você terá uma margem de erro admissível. Isso quer dizer, lá na estimativa de custo, quando você não tem todos os projetos, você às vezes só tem a planta baixa do seu projeto, e aí você calcula através do CUB, né? Então você tem uma margem de erro muito grande, podendo ser de 30% ou até mais. Então, no desenrolar dos seus projetos, os detalhamentos serem evoluídos, a tendência é que o seu orçamento fique mais detalhado, que você vai ter mais fontes de pesquisa, tanto para fazer os seus levantamentos, quanto para colher informações de como será a sua obra. Então, na fase preliminar, já com um anteprojeto, e você conseguindo quantificar alguns serviços, essa margem chega a 15%. Já no detalhado, orçamento detalhado, com projetos básicos, você consegue reduzir essa margem para 10%. E, em alguns casos, quando você consegue elaborar projetos executivos, detalhar esses projetos e não deixando essa margem de erro para a sua obra, você antecipando a fase de projeto, você consegue reduzir essa margem de erro a 5%. E o que é importante frisar, que o seu orçamento, você tendo um valor de estimativa de quanto custará a sua obra, você vai ter uma tomada de decisão antes mesmo de iniciar a sua obra. Será que eu tenho dinheiro total para concluir a minha obra? Ou planejo fazer minha obra em um ano? Será que no decorrer desse ano eu conseguirei juntar a quantia suficiente para a próxima etapa? Será que eu consigo concluir tanto a alvenaria quanto a estrutura e no próximo ano eu vou ter o dinheiro suficiente para entrar na etapa de revestimento? Então é bastante importante a elaboração de orçamentos de obra. Dos demais vídeos a serem inseridos aqui neste canal, a tendência é comentar mais sobre orçamento, comentar mais sobre estimativas de custo, né? Orçamentos preliminares, orçamentos detalhados, e apresentar estimativas para alguns exemplos de projeto também.
Grande abraço, se inscreva no canal, dê o seu like.